Olá, minha querida. Hoje vou compartilhar com você algo que pode mudar completamente a sua vida íntima. Fica comigo até o final, porque vou revelar o movimento exato que faz um homem perder literalmente o controle, aquele que ativa zonas do cérebro que ele nem sabia que tinha e que o tornará viciado no seu corpo de uma forma que jamais experimentou com ninguém. E antes de começar, preciso que você faça uma coisa por mim. Se inscreva no canal agora mesmo, ative o sininho, porque esse conteúdo você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Toda semana trago informações que vão transformar sua vida sexual e seu poder feminino. Compartilhe com suas amigas, suas irmãs, com todas as mulheres que merecem reconectar com o próprio magnetismo. E me deixe um comentário contando se você já se sentiu insegura nessa posição, porque todas nós já estivemos lá e hoje isso acaba. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. O que vou te ensinar hoje não é só técnica, é poder feminino ancestral combinado com neurociência moderna. Quando você está por cima, quando você toma o controle, não está apenas em uma posição física, está ocupando um espaço de poder que historicamente nos disseram que não nos pertencia. Mas a verdade é que esse é o seu espaço natural, minha querida. Esse é o seu trono. Depois de décadas trabalhando com casais e estudando a mente humana, aprendi algo que pouquíssimas pessoas falam abertamente. Os homens têm um circuito cerebral surpreendentemente direto quando se trata de prazer. Não digo isso com maldade, digo com ternura, porque entender isso te dá um poder imenso. Quando um homem está embaixo de você, o cérebro dele está liberando dopamina em níveis que normalmente só ocorrem em situações de altíssimo estímulo. Por quê? Porque, do ponto de vista da nossa neurologia mais primitiva, ver uma mulher no controle ativa os centros de recompensa com uma intensidade única. É biologia pura. E quando você aprende a se mover de uma determinada forma, não apenas ativa esses centros, você os sequestra completamente. O erro que a maioria das mulheres comete quando está por cima é achar que precisa fazer todo o trabalho físico, subir e descer como se estivesse na academia. Nada mais distante da verdade. O que realmente enlouquece um homem não é a velocidade, não é a força, é a intenção, é essa combinação hipnótica de movimento, pressão e ritmo que só uma mulher que se conhece, que se ama, que se empodera, consegue executar. Antes de falar em movimentos, preciso falar da base de tudo, a sua conexão com o próprio corpo. Se você não está sentindo prazer, se não está curtindo cada segundo que está por cima, ele vai perceber. Os homens são diretos, mas não são tolos. Eles sentem quando uma mulher está fingindo, quando está se movendo apenas para agradá-los. E isso, minha querida, mata qualquer possibilidade de a experiência ser memorável. Então, antes de pensar em como enlouquecer o seu homem, se pergunte: estou conectada com o meu prazer? Conheço o meu corpo? Sei o que me faz bem? E aqui é onde as mulheres da nossa geração, entre os 45 e os 60 anos, têm uma vantagem brutal sobre as mais jovens. Nós já passamos por muita coisa para ficar fingindo ou nos preocupando com o que os outros pensam. Chegamos a uma fase da vida onde podemos dizer: isto é o que eu quero, isto é o que eu gosto e isto é o que você vai receber. E essa segurança, essa certeza é mais afrodisíaca do que qualquer técnica. Mas vamos ao prático, porque eu sei que você veio pelo como. O primeiro movimento que quero que você grave no corpo é o que chamo de movimento de onda profunda. Imagine que a sua pelve é água, que tem a capacidade de fluir e ondular sem esforço.
Quando estiver por cima, em vez de pensar em subir e descer, quero que você pense em se mover para frente e para trás, criando uma onda que começa no seu púbis e viaja até o abdômen. Esse movimento faz algo mágico. Cria uma fricção constante em toda a extensão, estimulando não só a ponta, mas toda aquela zona sensível que, na maioria das vezes, é ignorada quando há apenas movimento vertical. E aqui vai o segredo dentro do segredo. Quando você faz esse movimento de onda profunda, está estimulando o seu próprio clitóris de forma indireta, mas constante. O clitóris não é apenas aquele pequeno botão externo que todos conhecem, é toda uma estrutura interna que se estende vários centímetros dentro de você. Quando você se move nessa onda, está acariciando toda essa região, está criando um prazer que se multiplica, que se expande e que inevitavelmente se reflete na sua expressão, nos seus gemidos, na forma como o seu corpo responde. E quando ele vê isso, quando ele sente que você está verdadeiramente no seu prazer, o cérebro dele literalmente explode de excitação. O segundo movimento é o que chamo de espiral ascendente. E este, minha rainha, é devastador. Enquanto faz aquele movimento de onda, de vez em quando incorpore um pequeno giro circular com os quadris. Não é um movimento grande, é sutil. É como se você estivesse desenhando um pequeno círculo com a pelve. Esse movimento faz com que a pressão interna mude constantemente, criando estimulação em todos os ângulos. E isso é algo que pouquíssimas mulheres fazem. E as que fazem são inesquecíveis. Por que funciona tão bem? Porque o homem está acostumado a um padrão. Entra e sai de cima para baixo, sempre em linha reta. Mas quando você introduz esse elemento circular, essa mudança de pressão multidirecional, o cérebro dele não sabe o que fazer com tanta informação. É uma sobrecarga sensorial no melhor sentido possível. Enquanto o cérebro dele processa tudo isso, o corpo responde de formas que ele não consegue controlar. Está liberando ocitocina, o hormônio do apego, está criando uma associação neuronal entre o seu corpo e o prazer máximo. Quando um homem experimenta esse tipo de prazer com você, não é apenas físico, está se criando uma marca emocional, uma memória tão potente que cada vez que ele pensar em intimidade, o cérebro dele vai trazer a sua imagem. É neuroplasticidade básica. O cérebro cria associações fortes com experiências de alto prazer. E quando você oferece esse nível de experiência, se torna o referencial dele, o padrão. Depois de você, tudo o mais parece menor. O terceiro elemento que quero que você incorpore é o das pausas estratégicas. Isso é contraintuitivo, porque nos ensinaram que o sexo é momentum contínuo, que se você para, perde a magia. Mentira absoluta. As pausas, quando bem feitas, multiplicam a intensidade por 10. Imagine que você está no meio daquele movimento de onda profunda, está sentindo o corpo inteiro vibrar de prazer e, de repente, para completamente. Fica quieta, profundamente conectada, pressionando para baixo com todo o peso e simplesmente fica ali por alguns segundos. O que acontece nesse momento? O cérebro dele entra em pânico antecipatório, está no meio de uma experiência de prazer intenso e de repente ela para. A dopamina não cai, se mantém alta, mas agora há expectativa, há suspense. E quando você volta a se mover, mesmo que seja um pequeníssimo movimento, a sensação é exponencialmente mais intensa. É como estar numa montanha-russa bem antes da queda, aquela antecipação que faz tudo ser mais potente. E você, do seu lugar de poder lá em cima, controla completamente esses momentos. Decide quando acelerar, quando pausar, quando dar aquela onda de prazer que vai fazer ele esquecer até o próprio nome. Falando em controle, vou te contar algo que talvez te surpreenda. A maioria dos homens fantasia que a mulher tome o controle total. Não admitem facilmente porque foram ensinados que eles é que têm que ser os dominantes, os que definem o ritmo.
mas no fundo da psique deles há um anseio profundo de se entregar, de ser seduzido, de ser conduzido por uma mulher que sabe o que quer. Quando você está por cima e se move com essa confiança, com essa intenção, está realizando uma fantasia que ele nem sabia que tinha. Agora, minha querida, preciso que você entenda algo fundamental. Nada disso funciona sem conexão emocional. E eu sei que parece romântico, mas é ciência pura. Quando há conexão visual, quando vocês se olham nos olhos enquanto você se move por cima, se ativam os neurônios espelho em ambos os cérebros. Literalmente estão sincronizando os sistemas nervosos, criando uma experiência compartilhada que vai muito além do físico. Por isso, mesmo concentrada nos seus movimentos, não esqueça de olhá-lo, de sorrir para ele, de deixar que ele veja nos seus olhos o prazer que você está sentindo. Uma pergunta que recebo constantemente é: Andréia, o que faço quando me canso? Porque sim, estar por cima exige alguma resistência física. A resposta é sempre a mesma. Use a sua inteligência corporal. Primeiro, você não precisa estar completamente vertical o tempo todo. Pode se inclinar para frente, apoiando as mãos no peito dele ou na cama, ao lado da cabeça dele. Essa mudança de ângulo não só descansa as pernas, como também muda completamente o tipo de estimulação que ambos recebem. Quando você se inclina para frente, o ângulo de penetração muda, muitas vezes permitindo uma estimulação mais direta do seu ponto G. E para ele, a pressão muda, a sensação é diferente. E ele ainda tem a visão perfeita do seu corpo, dos seus seios, do seu rosto de prazer. Segundo, pode alternar entre estar completamente por cima e reclinada para trás, apoiando-se nas coxas dele ou na cama atrás de você. Essa posição é ótima para descansar as pernas e continuar no controle. E a visão que ele tem desse ângulo é suficiente para mantê-lo à beira sem que você precise nem se mover muito. Terceiro, e isso é crucial, não há nenhuma regra que diga que você precisa fazer tudo sozinha. Quando você permite que ele também participe, quando o convida a segurar seus quadris, a se mover com você, cria-se uma dinâmica de colaboração que é incrivelmente poderosa. Você não está abrindo mão do controle, está expandindo ele, está dizendo: sim, eu estou no comando, mas também vou permitir que você participe desta dança. E ele vai apreciar muito essa generosidade. O quarto elemento é a variação de velocidade. É como ser a DJ da sua própria sessão. Você não pode colocar toda a música ao mesmo tempo. Precisa se mover entre ritmos lentos e rápidos, entre intensidades baixas e altas. Comece devagar com esses movimentos de onda profunda, lentos, hipnóticos, deixando que ambos entrem em um transe sensual. Depois, quando sentir que a energia sobe, quando a respiração dele acelera, quando as mãos dele te agarram com mais força, aí você acelera um pouco, não muito, só o suficiente para criar aquela sensação de momentum ascendente. E aqui vai o truque. Bem quando ele está à beira, bem quando você sente que ele está prestes a terminar, você volta ao ritmo lento e profundo. Isso faz algo brutal com o sistema nervoso dele. Você o leva até a beira do precipício e depois o traz de volta. 1, 2, 3 vezes, até que você decida deixá-lo cair. E quando finalmente o faz, quando finalmente permite que ele termine, a intensidade é tão grande que o corpo inteiro treme. É um orgasmo de corpo todo, não apenas genital. E essa experiência, minha querida, é a que vai marcá-lo para sempre. Mas atenção, não se trata de torturá-lo. Trata-se de levá-lo numa jornada onde o destino é incrível, mas o caminho é ainda melhor. Trata-se de mostrar a ele que o prazer não é uma corrida para a chegada, é um percurso que merece ser saboreado. E agora, o movimento que prometi, o que eu mesma uso, aquele que nunca falha, chamo de pulso interno,
Quando você está por cima, em vez de se mover com toda a pelve, vai fazer pequenas contrações internas do assoalho pélvico enquanto se move. É como se você estivesse abraçando-o por dentro, criando ondas de pressão que percorrem todo o comprimento. Esse movimento exige prática, porque você precisa ter certo controle dos músculos pélvicos. Mas uma vez que domina, é a sua arma secreta. Como praticar? Fora do contexto sexual, faça exercícios de Kegel regularmente. Contrai, sustenta, solta, séries de contrações rápidas, depois contrações lentas. Com o tempo, você desenvolve um controle muscular que vai te servir não só para isso, mas para a saúde pélvica em geral. E quando estiver por cima, durante aquelas pausas estratégicas, faça essas contrações internas. Aperta, sustenta por alguns segundos, solta, depois volta a se mover. Para ele, a sensação é como se o seu corpo o estivesse massageando por dentro, como se cada parte de você estivesse consciente dele, cuidando dele, adorando-o. Quero falar agora de algo que pouquíssimas pessoas mencionam: o uso da respiração. A respiração não é só fundamental para manter a resistência física, é também uma ferramenta poderosa para modular a sua própria excitação e para se comunicar com o seu parceiro. Quando você respira fundo e devagar, quando deixa os suspiros e gemidos saírem naturalmente, está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, está se oxigenando bem, o que lhe permite manter a energia. Segundo, está modulando o sistema nervoso, mantendo-se naquele estado de excitação alto, mas controlado. E terceiro, está dando a ele um feedback auditivo, que é incrivelmente excitante. Os homens respondem muito ao som. É parte do circuito primitivo deles. Ouvi-la suspirar, gemer, respirar agitadamente confirma que o que estão vivendo também está afetando você. E isso cria um circuito de retroalimentação positiva. Ele se excita mais porque te ouve excitada. O que te excita mais, o que o excita mais ainda. É uma espiral ascendente de prazer compartilhado. E você pode modular isso conscientemente. Se quiser intensificar o momento, deixe esses sons saírem mais fortes. Se quiser diminuir um pouco, respire mais tranquila. Você tem controle total da experiência. Agora, uma verdade que pode incomodar alguns, mas que é essencial. Os homens precisam se sentir desejados tanto quanto as mulheres, ou talvez até mais. Vivemos numa sociedade que assume que os homens estão sempre prontos, sempre excitados, sempre seguros. Mas a realidade é que eles também têm inseguranças, também precisam de validação, também precisam sentir que são desejáveis. Quando você está por cima, movendo-se com intenção, olhando para ele como se fosse o homem mais atraente do planeta, tocando, acariciando, deixando claro com o seu corpo e com as suas palavras que o deseja. Está alimentando uma parte da psique dele que raramente recebe atenção. Por isso, não tenha medo de ser vocal. Diga o que você gosta nele, o que você está sentindo, o quanto está curtindo estar com ele assim. Um simples "adoro como você me faz sentir", ou repetir o nome dele no meio do prazer, tem um impacto emocional profundo. E esse impacto emocional se traduz em apego, em conexão. Depois dessa experiência, ele não vai te ver apenas como alguém com quem fez bom sexo, vai te ver como alguém com quem tem uma conexão especial. O objetivo não é apenas dar a ele uma boa hora, o objetivo é criar uma experiência tão profunda, tão memorável, tão única, que cada vez que ele pensar em intimidade, seja a sua imagem que apareça na mente dele. Queremos criar essa marca neuronal, queremos que o cérebro dele associe o prazer máximo a você. E para isso você precisa de todos os elementos que já conversamos: movimentos variados, conexão emocional, comunicação verbal e não verbal, controle do ritmo
e, acima de tudo, a sua presença plena no momento. Vamos falar de ângulos, porque isso é física pura aplicada ao prazer. Quando você está completamente vertical, está num ângulo. Quando se inclina para frente, é outro. Quando se reclina para trás, é outro ainda. Cada um desses ângulos estimula pontos diferentes, tanto em você quanto nele. Completamente vertical, com os movimentos de onda profunda, a fricção constante em toda a extensão, especialmente na base. Inclinada para frente, o ângulo muda e há mais pressão no seu ponto G e na parte superior dele. Reclinada para trás, a curva natural do corpo se acomoda de uma forma que pode ser intensamente prazerosa para ambos. A estratégia é não ficar num único ângulo, mova-se entre eles. Comece vertical, vá para a inclinada para frente por um tempo, volte ao vertical, depois reclinada para trás. Cada mudança é uma nova sensação, uma nova experiência, como se numa única sessão vocês estivessem experimentando múltiplas posições sem se desconectar, sem perder o momentum. E há outro segredo que poucas mulheres conhecem: o uso da gravidade. Quando você está por cima, a gravidade está do seu lado. Pode se deixar cair com o peso completo, criando uma pressão profunda que é diferente de qualquer outra posição. Não estou falando de se jogar bruscamente, mas em certos momentos, especialmente durante aquelas pausas estratégicas, você deixa todo o peso descansar sobre ele. Essa pressão profunda e sustentada estimula zonas que raramente recebem esse tipo de atenção. E para você também é intenso. Você sente aquela conexão completa, aquela sensação de estar completamente preenchida, completamente conectada. Depois, pode alternar entre essa pressão total e movimentos mais leves, quase se elevando. O contraste sensorial é viciante. O cérebro ama os contrastes. Quando tudo é igual, ele se habitua e a sensação diminui, mas com variação constante, o cérebro se mantém alerta, processando cada nova sensação como algo fresco, intenso. Agora quero falar do que é mais íntimo, o seu próprio prazer, o seu próprio orgasmo. Tudo o que te ensinei até agora está pensado para enlouquecer o seu homem, sim, mas também para que você aproveite ao máximo. Não há nada mais poderoso, nada mais magnético do que uma mulher genuinamente no seu prazer. Quando você chega ao orgasmo estando por cima, o corpo inteiro se contrai e se solta em ondas de êxtase, e ele sente tudo, sente as contrações internas, vê o rosto mudar, o corpo se render ao prazer. E isso, minha querida, é o afrodisíaco mais potente que existe. Então, não se concentre apenas em dar prazer a ele. Busque o seu próprio prazer com a mesma intensidade. Ajuste o ângulo até encontrar aquele ponto onde cada movimento te faz sentir incrível. Use as mãos, toque o clitóris se precisar desse estímulo extra. Não há nenhuma vergonha nisso. Ao contrário, é empoderamento puro. É assumir a responsabilidade pelo seu próprio prazer. E existe um efeito dominó lindo aqui. Quando você tem um orgasmo, o corpo libera ocitocina, o hormônio do amor e do apego. Essa ocitocina não só te faz sentir conectada ao parceiro, como também aumenta a sua sensibilidade ao prazer. Depois de um orgasmo, os estímulos seguintes se sentem ainda mais intensos. Você pode ter múltiplos orgasmos com mais facilidade, e cada onda de prazer que você sente, ele está sentindo junto. Estão criando uma experiência compartilhada que transcende o meramente físico. Sei que algumas de vocês estão pensando: Andréia, tudo isso soa maravilhoso, mas eu tenho inseguranças. Tenho vergonha de estar por cima porque sinto que tudo balança, que o meu corpo não fica bem visto daquele ângulo. E para vocês eu digo com todo o meu coração: essas inseguranças são mentiras que a sociedade plantou na sua mente. O seu corpo é perfeito como é o resultado de anos de vida, de experiências, de histórias. Cada marca na sua pele é uma medalha de honra.
E quando você se move com aquela confiança que só a experiência dá, quando você sabe o que quer e não tem medo de buscar, você é imparável. Os homens percebem isso. Eles podem estar com uma jovem de 25 anos com o corpo de revista, mas vão preferir estar com você, com a sua segurança, com o seu saber fazer, com a sua capacidade de dar a eles uma experiência completa. Se precisar de um empurrão prático, atenua as luzes, usa velas. A luz suave é favorável para todos os corpos e cria um ambiente mais íntimo. Se tiver alguma peça de roupa que te faça sentir sexy, use-a. E o mais importante, coloque a atenção no que está sentindo, não em como está parecendo. Quando a atenção está nas sensações, no prazer, na conexão, o rosto reflete isso, e o rosto é o que ele está olhando a maior parte do tempo. Além disso, posso te dizer com certeza clínica, os homens não têm os padrões estéticos que nós temos com nós mesmas. Eles veem curvas, veem suavidade, veem feminilidade, veem uma mulher real, tangível, quente. Não estão te comparando com imagens retocadas de revista. Estão vendo, tocando e sentindo uma mulher de carne e osso que está lhes dando prazer. E isso é mais valioso do que qualquer imagem idealizada. E quando você age como se fosse a mulher mais sexy do planeta, o cérebro dele processa isso como verdade. A confiança se comunica através de microexpressões, de linguagem corporal, e é contagiante. Se você se sente sexy, ele vai te perceber como sexy. É simples e é poderoso assim. Quero abordar agora algo delicado, mas importante. O que fazer se houver dor ou desconforto quando você está por cima? Nunca ignore a dor. O sexo deve ser prazeroso e se algo dói, é preciso cuidar disso. Para a questão da secura vaginal, comum em mulheres da nossa faixa etária por mudanças hormonais, use lubrificante sem hesitação. O lubrificante não é sinal de que algo está errado com você. É simplesmente uma ajuda, como usar óculos para enxergar melhor. Há excelentes lubrificantes à base de água ou silicone que podem fazer toda a diferença. Se tiver problemas nos joelhos ou quadris, use as variações de posição que já mencionei. Use almofadas como suporte. Ou simplesmente não fique nessa posição por longos períodos. Você pode estar por cima por alguns minutos, aproveitar essa dinâmica e depois mudar. E se houver dor mais profunda, dor interna ou qualquer desconforto persistente, consulte um profissional de saúde. Pode haver questões médicas subjacentes que precisam de atenção. A sua saúde sexual faz parte da sua saúde geral e merece o mesmo cuidado. Falando em saúde, não posso deixar de mencionar as mudanças hormonais da perimenopausa e menopausa e como afetam o desejo e a resposta sexual. Com a queda dos níveis de estrogênio, podem surgir questões como menor lubrificação, menor sensibilidade e desejo reduzido. Mas aqui está a boa notícia. Essas mudanças não significam o fim da vida sexual. Muitas mulheres que acompanho relatam uma libertação sexual depois da menopausa, sem preocupação com gravidez, com mais liberdade, com uma sabedoria e segurança que só vem com a idade. Se estiver passando por essas mudanças, converse com o seu médico sobre as opções disponíveis. Terapia de reposição hormonal, se for adequada para você, estrogênios locais em forma de creme ou comprimidos vaginais, suplementos naturais. Mas além do físico, lembre-se, o desejo sexual é também mental e emocional. Se você se sente bem consigo mesma, conectada ao parceiro, com uma vida que te preenche, o desejo se mantém ativo. O estresse, a depressão, os problemas de relacionamento, a má imagem corporal, esses fatores afetam o desejo muito mais do que os hormônios. Cuide da sua saúde integral, física, mental, emocional, tudo está conectado.